sem torcida. Essa teoria só vale quando o time cai, sobe e aí dá a volta por cima. Porque quando ele cai, ninguém fala isso. Vai ser bom cair para depois voltar mais forte. Só se falam quando ele volta. Quando ele volta, aí fala, agora vai voltar mais forte, enfim. Cara, é assim. Eu não. Cara, eu gosto do Vasco da Gama. O Bahia, principalmente, que é um time que eu sempre até desejei jogar no Bahia, porque tenho uma admiração pela torcida e tudo mais, mas o Santos é um caso mais especial, né? O Santos é diferente. Pelo menos no meu caso, o Santos é diferente. Eu sempre. Talvez eu não tenha sido santista, porque minha família toda era corintiana e só falavam. Porque eles falavam Corinthians, Rivelino, Santos do Pelé. Corinthians, Rivelino, Santos do Pelé. E o Corinthians só perdia. E a possibilidade de eu virar santista talvez fosse grande, mas acabei virando corintiano, porque vi o Rivelino e tal, enfim. Mas o Santos, eu sempre tenho um carinho muito grande pelo Santos. Eu nunca imaginei que o Santos fosse ser rebaixado. Quando acabou a rodada, eu fiquei baqueado, eu fiquei chocado, deu uma tristeza de ver o Santos cair, porque, cara, pô, é o Santos do Pelé, né? O mundo deve estar falando que o Santos caiu. Porque o Santos do Pelé é o time mais conhecido no mundo, na história do futebol brasileiro, no mundo. E agora o Santos, que todo mundo admirou por décadas e décadas, que era o Santos do Pelé, ele caiu para a segunda divisão. E o mundo todo vai saber isso. E isso não vai fazer bem, é lógico, para a história do Santos, nem para a história do futebol brasileiro. Porque é o time do Pelé. Então, eu acho que todo brasileiro, mas a gente que é aqui de São Paulo, a gente que viu, eu fui ver o Pelé jogar pelo Santos, vi Corinthians e Santos, 1-1, 71 e tal, para ver o Pelé e o Rivelino, eu fico chateado com isso, mas estava flertando com isso já há bom tempo, né? O ano passado já jogou para fugir do rebaixamento no Paulista e no Brasileiro. Esse ano repetiu no Paulista. E aí no Brasileiro repetiu a dose, só que dessa vez não deu para escapar. Aí eu pergunto, será que agora, para o Santos, vai fazer bem mesmo cair para a Série B e vai voltar maior? Será que o Santos tem essa força? Será que o Santos vai ter esse apoio, esse apelo para voltar mais forte? Isso aconteceu com o Corinthians, porque a torcida do Corinthians lota o estádio até quando ficou 23 anos sem ser campeão, a torcida foi aumentando. Isso pode acontecer com um time com grandes torcidas, que lotam grandes estádios, que tem grandes ídolos. E agora o Santos? O Pelé foi embora ano passado. Nem a presença do Pelé fisicamente existe mais, né? O Santos é um time que ele lota a Vila Belmiro naquela expectativa de quando o time está mostrando alguma coisa. Mas muitas vezes o campo fica meio vazio. E agora na Série B, será que a torcida vai para apoiar o Santos, vai lotar a Vila Belmiro, vai aplaudir, vai gritar para o Santos voltar? Ou se vai ficar cobrando, não admitindo, não aceitando, sabe? Quanto tempo a torcida do Santos vai viver na negação de hoje para frente? Porque a negação, ele é um problema. A negação não te deixa avançar. Isso em qualquer situação, qualquer tipo de problema pessoal que a pessoa tem. Pensa numa equipe de futebol. O Santos caiu hoje, foi pela primeira vez. Por quanto tempo a cidade de Santos, os torcedores do Santos, a diretoria e tudo que envolve o Santos vão ficar vivendo a negação do que aconteceu? A diferença vai ser essa. Quanto tempo vai durar isso? Quanto mais tempo cair na realidade, a possibilidade é maior de fazer um grande campeonato ano que vem e voltar para a Série A e tudo mais. Mas eu tenho essa dúvida. Por todos esses itens aí. Não existe mais o Pelé fisicamente. Foi a primeira vez que caiu. Qual é o apelo que o Santos tem agora? E quanto tempo vai ficar na negação de hoje para frente? Olha, PVC, essa negação, né? Porque tragédia pouca é bobagem. Uma queda para a segunda divisão. Tem uma eleição no próximo sábado, como eu falei, para a presidência do Santos. O Santos vai ter no ano que vem um calendário muito vazio, né? O Santos não está na Copa do Brasil, o Santos não está em nenhuma Copa continental, então não tem a Sul-Americana, obviamente, porque foi rebaixado. Então o Santos tem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Série B para disputar. Talvez com ou sem a Vila, com a Vila fechada, com a Vila reformando. Eu acho que nunca, também você vai me ajudar, os 4 que subiram ficaram. Acho que é a primeira vez que os 4 que subiram
ficaram na primeira divisão, né? Os 4 que desceram estavam ano passado. No começo dessa temporada, a gente teve uma discussão lá no conselho que tem dos times antes do campeonato começar, e o Santos era um dos times que defendia que deveria cair só 3 esse ano. Lembra? 3 semanas antes de começar o Campeonato Brasileiro, eles queriam cair só 3, porque, obviamente, era um Campeonato Brasileiro muito recheado. A gente tem visto notícias, né? A gente tem testemunhado times que vão para a Série B e fazem hora extra. O Cruzeiro fez hora extra na Série B, o Vasco fez hora extra na Série B. Só o Grêmio conseguiu bater e voltar e a gente nem lembra direito que estava na Série B no ano passado. O Sport está fazendo hora extra. O Sport. O Sport está fazendo hora extra. Receita de bolo, eu tô falando, não receita de dinheiro, porque receita de dinheiro vai ser pequena. Para o Santos voltar rápido, PVC? Não, é muito difícil. Eu acho que o Santos vai passar uma situação bem delicada. E a eleição, ela tem 5 candidatos que não parecem bons, o que pode reforçar a teoria de que o Marcelo Teixeira pode voltar. E muita gente estava dizendo que o Marcelo Teixeira queria a volta de maneira gloriosa como salvador da pátria. Não precisa de salvador da pátria. O Santos precisa de um projeto de construção de um grande clube. O Juca tocou num ponto importante da história da Vila Belmiro, e se vai começar a Série B no ano que vem, sem torcida. O Santos foi punido por 8 jogos, jogando a 150 quilômetros de distância da Vila. Essa punição caiu por menos da metade, porque caiu a punição dos 150 quilômetros, e os 8 jogos geraram 4. Desses 4 jogos, o Santos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 1. Quer dizer que disputou 12 pontos e ganhou 5. Esses 7 pontos fazem diferença ou não fazem? Claro. Se tivesse 2 pontos a mais, ele tinha escapado. Então, uma parte disso é de quem foi fazer ato violento no jogo contra o Corinthians. Outra parte é da gestão do Rueda. Porque o Rueda pode ter melhorado timidamente as finanças, mas do ponto de vista esportivo ele foi uma tragédia. Basta dizer que o Santos teve 9 técnicos efetivos, dos quais 4 dirigiram menos de 12 jogos, e um interino, Orlando Ribeiro, que dirigiu 12 jogos. O PVC, e além disso, o departamento, só uma coisinha, o departamento de futebol está na zona, né? O que aconteceu com o Marcos Leonardo e com o Jean Lucas na véspera desse jogo, que era o jogo de vida ou morte para cair ou não, é inadmissível. É isso? É inadmissível. E outra ironia, Renato, ambos no primeiro tempo perderam 2 gols que a avó deles faria. Ambos. E o Marcelo O Marcelo Fernandes nem barrou o Marcos Leonardo, nem barrou o Furque, ele botou os dois para jogar hoje. O Jean Lucas e o Marcos Leonardo foi contra o Curitiba. Contra o Atlético. Nessa temporada, Renato, foi contra o Atlético Paranaense. Nessa temporada, Renato, enfim, já mostra a zona que era. E não é o primeiro caso, né? Porque o Santos tem lidado com indisciplina, e essa indisciplina tem punido o clube mais do que o jogador, desde o Turra, né? O Soteldo ficou fora há quanto tempo tuitando enquanto o Santos jogava, em festa, na praia, sei lá onde. Aí cai o Turra, volta o Soteldo. Essa desorganização, lembrando que o Santos ficou sem diretor. Bom, o PZ tem todos os números, não é só troca de técnico, é troca de diretor, impeachment de presidente, sai o presidente, volta o presidente, cai o técnico. O Alexandre, o Galo, que está cuidando do departamento de futebol agora, parecia ter equacionado a chegada do Marcelo Fernandes, parecia ter dado uma apaziguada. O empate com o Corinthians parecia ter dado ao Santos a permanência na Série A. Mas de um mês para cá, assim como foi o caso do Palmeiras, a gente está chegando ao fim dessa live, é emblemático. Os últimos 40 dias do Santos são uma catástrofe. Parecia depois do 7-1 que era que não tinha como corrigir. Aí tinha o melhor jogo possível, que era o Curitiba em casa, e o Santos vai somando pontos. Mas nas últimas 3 rodadas, o Santos perdeu em casa do Fluminense, agora perdeu do Fortaleza, perdeu de 3-0 no final de semana e conseguiu arrumar confusão com um jogador que o atual presidente prometeu que ia vender no fim do ano. Agora, quem vai ser o presidente que vai vender o Marcos Leonardo? E até a imagem de elegância, de Paulo Roberto Falcão, o Santos conseguiu destruir. Também. Claro que não foi o Santos, foi ele, mas neste pacote, realmente a situação é lamentável. É muito